Gênesis 1 diz assim a santa palavra do Senhor. No princípio, Moisés que escreveu, Deus revelou para ele. No princípio, Deus criou os céus e a terra. E 2. A terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, mas o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Amém? Espírito Santo fala conosco através da tua doce, santa e bendita palavra, em nome de Jesus. Amém. Isso aqui é muito violento a gente entender. Quando eu leio isso aqui, eu sempre fico muito motivado. Olha só, a terra era sem forma e vazia. E o que pairava sobre a terra? O Espírito de quem? Está escrito em maiúsculo, não está? Então é o Espírito Santo. Ele pairava sobre a face das águas. E aí é interessante que não tinha nada, não tinha forma, não tinha modelo, não existia nada para o Espírito Santo criar alguma coisa. Mas aí vem o Espírito de Deus, e aí Deus Pai dá a palavra e o Espírito Santo executa. Então quem faz a obra é o Espírito Santo, quem executa é o Espírito Santo. E esse Espírito Santo que teve o poder de criar mares, águas doces, salgadas, animais, flores, pássaros, frutas, árvores, lagos, todo tipo de coisa que foi criado foi pelo Espírito Santo de Deus, porque era sem forma. E diz claro aqui, a terra não era só sem forma, ela era o quê? Não ouvi? Vazia. Então não tinha nada. Mas o que o senhor está querendo dizer, pastor? Eu estou querendo dizer que sem Deus você é desse jeito. Você é sem forma e vazio. Qual é o maior problema dos jovens, da maioria das pessoas hoje? Não só jovens, como muita gente. Elas têm um problema chamado falta de identidade. Eles estão vazios de si mesmos, eles não sabem quem eles são. A pessoa está totalmente desorientada, está vazia. E esse vazio leva muito dos seus amigos ao suicídio. Esse vazio leva muita gente à tentativa do suicídio. Esse vazio leva muita gente a adulterar contra a esposa, adulterar contra o marido, entrar em drogas, ver pornografia, pecar, cair. Por quê? Por que a pessoa faz isso? Ela não faz porque ela quer o mal dela, ela faz porque tem um vazio aqui dentro, e ela quer de alguma forma preencher esse vazio. Mas da mesma forma que o Espírito Santo pairava, Ele está pairando sobre a igreja, Ele está pairando sobre a terra. Ele não vai vir, Ele já veio, Ele está aqui, e Ele só está esperando você ouvir a voz de Deus. E Deus fala assim: haja. Quando você ouve a voz de Deus, olha só que coisa poderosa. Quando Deus fala haja, ouve. A natureza obedeceu, teve que acontecer. Nas mãos do Espírito Santo, Ele foi lá e fez tudo. Porém, vem Deus e cria o homem. Aí Deus, Ele não usa só o poder da palavra. Ele pega a mão dele, pega barro da terra, vai numa árvore onde tem 10 raízes, os rabinos falam, e ali, naquelas 10 raízes, que são as 10 emanações de Deus, 10 características de Deus. Um dia eu prego sobre isso para você. E ali ele vai pegando e forma um boneco. Todo mundo é criatura de Deus, mas nem todos são filhos de Deus. Muitos são apenas um boneco, sem forma e vazio. Não sabe ser homem, não sabe ser mulher, não sabe de onde é, para onde vai, não sabe se morrer, para onde vai. Se eu vi uma moça lá, até não sei aonde que eu vi ela, dizendo que ela tinha uns problemas. Ela foi tentar encontrar onde que era a solução do problema dela. Aí ela descobriu numa sessão de psicanálise, onde houve aquela regressão, e ela foi então entender que ela foi no passado um soldado romano, e que matou muita gente, agora está lascada. Mulher inteligente, influencia um monte de gente, bonita, por fora bela viola, mas por dentro está arrebentada. Está tentando procurar resposta, mas a resposta não está em vidas passadas, porque não existe vida passada, meu irmão. A vida é uma só. É o diabo, Satanás,
que ele aproveita que você dá uma legalidade para entrar num transe. Olha como que o diabo é. Com a mente clara ele não entra, com a mente lúcida ele não entra. Ele precisa de chá do santo daime, ele precisa de alucinógeno, ele precisa de transe, ele precisa de pinga, ele precisa de cachaça, ele precisa de droga para poder entrar. Deus não. Quanto mais santo, mais puro, quanto mais claramente, quanto mais sensível, mais Deus age. Só que o diabo ele usa como o contrário. Tudo que é de Deus ele odeia, então ele usa o contrário. Você é homem, ele quer que seja mulher. Você é isso, ele quer que seja luz, ele quer que seja trevas. Se Deus fala aqui, Deus é um sol, ele quer que você fale, não, Deus é uma lua. Deus não pode ser uma lua. No satanismo a lua é adorada como uma rainha do céu. Por quê? Porque tudo para eles é o feminino. Não é o problema de ser feminino ou não. O problema é o seguinte: a lua não tem luz própria. Eu vou falar. A lua não tem luz própria. Quem faz ela brilhar é o sol. As estrelas não têm luz própria. Quem faz elas brilhar é o sol. É o sol da justiça, o Deus Todo-Poderoso, o Pai das luzes. E você, sem Deus, é apagado, é sem forma e vazio. Você cai. As pessoas caem no quê? Caem na cocaína, caem na cachaça. Eu odeio bebida por isso, porque eu só trato gente aqui que bebe e se arrebenta. E se arrebentar sozinho tudo bem, mas arrebenta a esposa, arrebenta casamento, arrebenta filho, arrebenta tudo. Desgraça. Então eu odeio bebida. Agora imagine você, se você tivesse um filho, ou um pai, alguém muito querido, e alguém bêbado atravessasse a pista do outro lado, batesse de frente e matasse seu pai e sua mãe, como que você ia se sentir? Como? Com raiva de quem? De pessoa extremamente bêbada, alcoolizada, como muita gente bebe. Os jovens sabem aí. Quando eles vão para a praia, quando eles saem, já vai encharcando a cara no carro, bebendo na ida, bebendo na volta. Aí faz as bobagens, morre. Por quê? Não, o mundo fala, beba mesmo, beba com moderação, põe mulher bonita lá para enganar você. Eu sou da época, acho que tem alguns poucos aqui que são da época. As propagandas, o meu filho não é dessa época, mas a maioria que é. As propagandas mais bonitas, né, Sônia? Sabe o que era? De cigarro. As propagandas mais bonitas. Você lembra do Marlboro? Não dá para esquecer. Porque não é o Marlboro que marcou, é aquele cavalo. É aquela sensação por detrás do que? Fume. Porque se fumar, você vai ter liberdade. Quem fala para você fumar maconha é a mesma coisa. Fuma maconha para você dormir bem. Porque você está dormindo bem, então se você não está dormindo bem, porque está sem paz. Não é maconha que vai te fazer dormir bem. Eu conheço um monte de jovem que começou com um trago por dia. Hoje é 10, 12, 15, aquele trem fedido do capeta de Satanás. O cigarro do diabo. O senhor tem... Querido, em nome de Jesus, isso vai te prender. Deus não está naquilo que prende. Deus ele não prende ninguém. Deus ele solta. Aonde está o Espírito do Senhor, ali a liber. Por que eu odeio droga? Porque pode ser uma droga, tanto cigarro, que vai matar do mesmo jeito. Maconha, já é provado pela ciência que a maconha deixa a pessoa mais burra. Já é burrinho. Ainda fuma maconha, fica lento. Eu tenho raiva de gente lenta, irmão. Mas não está lento porque ele tem paz. Ele não está lento porque ele está tranquilo. Ele não está lento porque ele é alegre. Não, ele está lento por causa da desgraça da maconha. Você chega perto da pessoa, passa aquele perfume, aí mistura perfume com maconha. Dá ânsia. Por isso que a pandemia foi boa, mas você pode comentar de longe, hein? E você pensa que é só aqui? Na roça, todo mundo usando droga. Eu fui visitar umas fazendas aí para orar para o povo. A maioria daquelas pessoas que trabalham lá, trabalha cheirando cocaína, trabalha usando crack, trabalha fumando maconha, tudo arrebentado. Eu fui passando no pasto, orando para as pessoas lá, apanhadores de laranja, tudo caindo endemoniado. Tudo com a família destruída. Homens destruídos. Pessoas angustiadas. Por que a pessoa entra na droga? Por que a pessoa precisa de balada quase todo dia? Por que precisa de cachaça todo dia? Por que precisa de sexo desenfreado todo dia? Porque não tem paz. E a diferença da igreja não é a moto que você vê aqui. Quanta moto bonita, profetizo que não vai caber de moto aqui. Moto grande, bonita, em nome de Jesus. As pessoas passam aqui, vê esse mundaréu de moto, carros bonitos aqui, e pensam, nossa, igreja é igreja de rico.
Não, a nossa riqueza não está no carro, nem na moto, nem na empresa, nem nas nossas roupas. A nossa riqueza está em Deus. Podemos e devemos comer o melhor dessa terra, porque é a promessa de Deus para nossas vidas. Porém, nós não nos preocupamos com isso, porque isso é uma consequência. Repita comigo: consequência. Buscou a Deus, se encheu de Deus. Em consequência disso, o Espírito que criou todas as coisas está dentro de você. Sabe o que Ele vai fazer? Vai dar para você sabedoria. O primeiro dom lá em Coríntios 12 fala assim: buscai os dons. Primeiro dom, dom de saber. Sabe por que o seu casamento é destruído? Porque falta, sabe o que? Sabedoria. Sabe que a gente se ferra financeiramente falando? Porque falta, sabe o que? Sabedoria. Sabe por que nossos filhos se dão mal? Porque nos falta sabedoria como pais. Sabe por que às vezes não dá certo algum tipo de negócio? Porque você entra de cabeça no negócio sem ter o que? Sabedoria. Mas quando o Espírito de Deus está em você, irmãos, é maravilhoso, porque Ele te dá espírito de profetiza, sabedoria. Então quando a terra era sem forma e vazia, vem o Espírito Santo com o poder criativo de Deus, o Criador, e Ele faz tudo isso. Agora imagine, o próprio Criador dentro de você. Então você não precisa, como as pessoas aí do mundo, precisa de uma droga para escrever a letra de uma música. Você não precisa entrar em transe para você escrever a letra de uma música, para você fazer as coisas. Você não precisa disso, porque Deus não trabalha nisso. A Bíblia diz: o Espírito é sujeito ao profeta. O Espírito Santo, ele não te descontrola, mas ele pode pegar a tua boca, e quando você for falar em português, você não conseguir falar, por mais que você queira, você não fala, porque vem o fogo dele na tua boca, e você começa a falar o que você não entende. Isso se chama batismo com o Espírito Santo. É um sinal do batismo com o Espírito Santo. Se você falar em línguas estranhas, você não entende, mas você está falando direto com Deus, amém? E é a melhor oração, porque às vezes a nossa oração atrapalha Deus, porque a gente não sabe o que pedir. A gente pede errado. Pedis e pedi mal, e não recebeis, porque pedis para gastar nos seus próprios deleites equivocados. Oração errada não funciona. Então nós precisamos do Espírito Santo para orar, precisamos do Espírito Santo para nos convencer do pecado, precisamos do Espírito Santo para nos dar paz, precisamos do Espírito Santo para tirar a nossa ansiedade, os nossos medos e temores, e nos fazer homens e mulheres fortes em Deus. Então a terra era sem forma e vazia, até que o Espírito Santo tocou, e é o que Ele quer fazer hoje dentro de você. Dar identidade clara para você de quem você é. Dar identidade clara do que Deus pode fazer através de você. Você crê nisso? O privilégio do cristão, se você puder ser profeta na vida de alguém, diga: você é muito privilegiado. Alguém aqui já conseguiu conversar com o Bolsonaro pessoalmente? Alguém conseguiu? Ninguém. E mudou o que na sua vida? Falou para você, o que mudou na sua vida? Então você não conhece ele. Você, tudo bem, já conversou. Irmãos, 99% da população não vai nem conseguir conversar com o presidente. Alguns privilegiados lá vão conversar, mas daí? Mas a igreja tem o privilégio de falar com o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Por isso que nós não precisamos de presidente. O Brasil não precisa de presidente, o Brasil precisa de Jesus. Então se Deus, nós temos a visão de que Deus está colocando um homem lá para ser bênção na nossa nação, amém. Mas ele só vai conseguir se Deus permitir, porque tudo é Deus. Só que a nação padece por falta de conhecimento. A Bíblia diz: o meu povo sofre por falta de... Quem já foi manipulado pela Rede Globo televisão aqui? Quem já votou no Lula aqui? Todo mundo. Os mais novos não sabem o que é isso. Por quê? Porque venderam para nós, deram uma informação para nós que não existia. E nós não tinha internet, irmãos, não podia conferir, nós não sabia de nada. Quando falava assim, a Petrobras é nossa, e tem outros que estão querendo privatizar a Petrobras, nós ficava pensando assim: nossa, nós somos... Quantos já ganhou da Petrobras na sua vida? Lá só dá bilhões e bilhões e bilhões. Não dava lucro porque todo lucro tinha roubado. Agora está dando lucro. Tem que dar muito lucro para vender lote trem. Tem que vender tudo no Brasil.
Isso é tudo. Já pensou, operadoras, ter 50 tipos de operadora de celular no Brasil? Seria bom ou ruim? Não sei entender nada ainda. Quanto mais competição entre as operadoras, mais barato e melhor fica o serviço. 1 ano para ligar um cabo de CPFL aqui, só tem a CPFL. Como se tivesse 10 pessoas para ligar aqui, você pode ter certeza, na hora estava um monte de gente querendo, correndo para fazer alguma coisa pela energia. Você está entendendo, gente? Então o que eles querem fazer? Querem abrir o setor energético no Brasil, para ter várias empresas. E quanto mais gente, melhor fica para nós. Amém? Nos Estados Unidos é assim, tem um monte, meu irmão, é cidadão americano. Então lá é um monte de operador, é um brigando com o outro. Você imaginou? O gás só vem de um lugar para nós, só tem um. Como que a gente vai fazer? O combustível é só um, não tem jeito de você correr para lugar nenhum. Mas quando tem vários, quando tem várias pessoas trabalhando, iniciativa privada. Você quer eu dar um exemplo para você, para encerrar aqui? Você entender negócio de Estado e iniciativa privada. Você tem uma casa grande, uma mansão, e do lado da sua casa tem um gramado gigante. Aí você faz o quê? Você contrata um jardineiro, você coloca a sua água, vem na sua conta, você põe água bonitinha lá, fica arrumadinho, bonitinho, limpinha a sua grama. Aí você passa na cidade e vê um monte de grama alta, mato, suja, lixo. Por que ninguém cuida? Por que é cheio de lixo, joga coisa fora? É horrível. Mas de quem que é as gramas das cidades? De quem que é? Quem que é dono disso? Quem? As pessoas podem falar assim: somos nós. Que nós? Se fosse você cuidava. Não é seu, você fala, é do Estado, é da prefeitura. Acontece um buraco na rua, se fosse nós dono do asfalto, nós deixaríamos o asfalto o quê? Esse asfalto desgramento de Piracicaba. Nunca vi cidade mais ruim do mundo, acho que é Piracicaba para buraco. Não consegue resolver o problema do asfalto de Piracicaba. Porque não tem dinheiro? Não, porque querem que sempre tenha buraco, para a gente poder sempre estar tendo que pedir alguma coisa. Dependência da prefeitura. Então o que não é seu, você não cuida. Você só cuida daquilo que é. Imagine um país onde nada é seu, o carro não é seu. Você vai cuidar do seu carro? Não, você trabalha, luta, só que o carro seu é do Estado. Está lá, governo brasileiro. Você vai cuidar do seu carro? Vai ou não vai? Quem vai cuidar aqui? Não vai, mas agora está no teu nome, está na sua responsabilidade, é seu. O que você vai fazer? Pode ser o carro mais simples do mundo, você vai cuidar, porque é seu. Amém? A casa não é mais sua. Eu vou dar a casa para vocês, só que não é sua. Que gosto você vai ter de pintar? Que gosto você vai ter de arrumar? Que gosto você vai ter de investir na sua casa? Você não tem. Por quê? Você só cuida daquilo que é. Você está entendendo, sim ou não? Por que não tem extinção de vaca no Brasil, nem de boi? Porque a vaca e o boi tem dono. E por que tem extinção de baleia? Quem é dono das baleias? Ninguém. O que não é de ninguém, ninguém cuida. Vocês estão entendendo isso, sim ou não? O que não é de ninguém, ninguém cuida. Se você for de ninguém, ninguém cuida. Ou você é de Deus ou do diabo. Só que você tem que entender uma coisa: o diabo trabalha nesse caminho. Olha, não toma uma posição. Não precisa ser tão radical, não precisa ir tão fundo nisso. Seja mais ou menos, não tem problema. Só que Deus tem um negócio com Deus. Deus não aceita meia boca. Deus aceita o seu melhor. Quando você se entrega para valer. Mesmo com falha, com erro, não tem problema. Mas faça de todo o seu coração. É o que está na palavra: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. O Espírito Santo, ele atua de várias formas na nossa vida. João 16, 13 fala, se você puder colocar aí para nós, Wagner. Diz assim: o Espírito Santo ele guia, repita comigo: guia, ouve, fala e revela. Quando porém vier o Espírito da verdade, ele vos conduzirá a toda a, e não falará de si mesmo, mas irá o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão
de vir. Amém? Então o Espírito Santo, ele te guia, ele te ouve, ele fala e ele revela. Só para nós encerrarmos aqui, Romanos 8, 26, 27, fala assim que o Espírito Santo intercede por nosso favor. Vamos ver aqui. Olha só, esse texto é muito lindo. Do mesmo modo, o Espírito Santo, nos socorre nas nossas... Vamos ler junto para valer agora, para arrebentar a boca do balão? 1, 2, 3 e... Do mesmo modo, o Espírito nos socorre na fraqueza, pois não sabemos como devemos orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos. 27. E aquele... Ele... Segundo quem? Que texto é esse, gente? Esse quem que é? O Espírito Santo. Ele intercede. Por isso quando você fala em línguas estranhas, você está falando em algo que você não entende. O Espírito Santo toma a tua boca e fala e ora. E o que é? Em outra tradução está escrito assim. E o Espírito Santo volta no versículo 26 para mim aqui. Nessa tradução que eu sempre estudei, diz aqui assim, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos que não se expressam com... Em outras traduções, mas aqui está dizendo gemidos inexprimíveis. O que é isso aqui? Isso aqui é um tipo de sentimento que você tem, ou uma aflição, uma dor, um complexo, alguma coisa que você tem, que você não consegue expressar com alguma palavra. Você procura a palavra, mas você não encontra. Você não consegue orar a Deus, explicar o que está acontecendo. Você não consegue. Aí vem o Espírito Santo e ele intercede com gemidos inexprimíveis. O que você não pode expressar, o Espírito Santo expressa por você. Ele pega o quê? Por que com gemidos? Porque ele pega a sua dor e leva até Deus. Vou dizer de novo. O Espírito Santo pega a sua dor e conduz até Deus. E vem a presença dele, te sara, te cura. E você nem sabe como isso aconteceu. Não precisa saber, é só crer. Porque aquele que crê, verá a glória de Deus. Então o Espírito Santo, ele faz o que? Ele guia, ele ouve, ele revela e ele intercede por nós. Amém? Vamos ficar em pé em nome de Jesus? Vamos orar para nós já sair daqui e já ir voltar. Que hora será que saia o resultado? Até 8 horas da noite a gente sai, não sai? É rápido, né? Não é isso aí? 7 horas, quem sabe a gente tem uma boa notícia já aqui, não? Fala, olha só que uma pessoa falou que vai visitar a igreja hoje aqui, falou que vai trazer champanhe. Eu falei assim, mas se for sem álcool, vamos explodir tudo aqui mesmo. Irmãos, o Espírito Santo vai conduzir a nossa nação. O Espírito Santo vai conduzir você. O Espírito Santo vai conduzir os seus funcionários. O Espírito Santo vai conduzir a tua empresa. Vamos orar.